Oi, Ciro. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Ciro Gomes. Sim. Ciro Gomes. Ah, é, porque agora, tem um Nogueira. você era o Ciro primeiro e único, né? Agora a gente tem que fazer questão de dizer que quem está aqui é o Ciro Gomes, do PDT, com muita honra para mim, que estou há mais de um ano esperando essa live, viu? Se não fosse Miro Teixeira, acho que eu ia dançar nessa história. Pois olha, assim que o Miro me avisou, eu procurei com o maior prazer. Eu tenho grande honra de atender você, viu? Me desculpe aí se eu não soube antes. Você sabe que nós temos laços cearenses, porque eu sou bisneta de Capistrano de Abreu. Sim, o maior historiador brasileiro. Pois é, então está nas veias aqui, e é um prazer muito grande receber um filho do Ceará aqui, e uma pessoa que eu admiro, um político que eu admiro e respeito, e vocês não fazem uma ideia o que já tem de pergunta aqui para você. Hoje, quando souberam que você ia estar aqui, já me mandaram um monte de perguntas. Mas a primeira coisa que eu quero conversar com você é o seguinte: hoje, nem que a gente tivesse encomendado um dia para conversar, a gente teria acertado tanto, né? Porque hoje o bicho está pegando, né? Olha, Ana, um abraço a você, muito obrigado pela oportunidade de conversar. Você é uma das jornalistas mais respeitadas do nosso país, da imprensa do Rio de Janeiro, que é também a sede da mídia brasileira, da melhor respeitabilidade. Portanto, eu me desculpo com você de não ter sabido antes que você queria falar comigo. Mas, enfim, agora nós não vamos mais ter essa contradição. Nunca mais vamos nos separar. Vamos lá. Nunca mais. Então, deixa eu lhe dizer, eu tenho muita preocupação com o momento brasileiro. O momento brasileiro tem uma dimensão real, popular, que pede e suplica, implora aos homens públicos que pensem nisso e se concentrem nisso. Eu estou falando para você de 560 mil famílias em luto, não é? Pela pandemia, enfrentada da forma mais anticientífica e ignorante possível. Eu estou falando de 40 milhões de pessoas que, pela primeira vez, a maioria da força de trabalho brasileira está vivendo de bico, sem nenhuma proteção sequer do salário mínimo, nem 13º, nem férias, nem hora extra. Se quebrar uma motocicleta, o entregador de aplicativo desse não tem dinheiro para consertar, passa 2, 3 dias sem trabalhar, com fome. Eu estou falando de 15 milhões de brasileiros abertamente desempregados. Estou falando de 6 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego, que o IBGE separa e chama de desalentados. Eu estou falando assim de coisas muito graves, que pedem, suplicam, sabe, imploram para que nós, homens públicos, dediquemos toda a nossa energia, a nossa inteligência, a nossa capacidade e a nossa responsabilidade. Quando a gente olha para o mundo político, diante desse quadro todo, o que a gente vê é isso que está explodindo hoje. Então vamos organizar um pouco as coisas. Primeiro, viva a atitude do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Viva, porque, a meu juízo, com todo respeito, data máxima vênia, como nós bacharéis em direito chamamos, estava faltando uma atitude um pouco mais séria, não é? De mais autoridade, de mais autoridade, porque o Bolsonaro, para mim, desculpe quem pensar diferente, mas para mim o Bolsonaro é este canalha que ascendeu à presidência da República pela brutalíssima e inexplicável contradição, sob o ponto de vista do colapso econômico e sob o ponto de vista da corrupção generalizada levada ao centro do modelo de poder produzida pelo Lula. O nosso povo, então, aceitou que o Bolsonaro era uma resposta não política, não politiqueira, que moralizaria o país, tudo um grande estelionato eleitoral, produzido aí à custa dessa angústia, dessa decepção, desse sofrimento, que fez com que 70% do eleitorado brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, a gente tem que botar a mão na cabeça para ter humildade. 70% dos eleitores brasileiros do Sudeste, que é a região mais progressista do país, mas também do Sul, votaram no Bolsonaro. E em respeito a essas pessoas... Né? É profundamente deprimente, mas não votaram porque acreditavam que o Bolsonaro era isso que ele é hoje. Foram enganados por uma massa de propaganda e pela grande decepção que o Lula produziu, pela crise econômica sem par, que nasceu com o Lula e seus prepostos, e pela corrupção levada ao centro do modelo de poder no Brasil. Então veja, que o Supremo tinha que pôr um basta
retórico que fosse, né, nesse processo constante de erosão das instituições democráticas, eu acho que estava atrasado, portanto, eu saúdo e me solidarizo. Eu já tinha ligado para o ministro Barroso, não é, como patriota, como brasileiro, como republicano, para dizer a ele, não é, do nosso respeito, da nossa solidariedade, porque não é razoável, não é, aquilo que tem se feito de baixíssimo nível na boca do próprio Bolsonaro, mas o pior, Ana, é esse submundo da internet que o Bolsonaro financia. Aliás, fazendo a mesma coisa que o Lula faz. Fala uma coisa por cima da mesa, na frente das pessoas, e usa esse mundo clandestino da internet para as maiores baixarias e contradições possíveis. Agora, o que é que está posto? Está posto um basta pelo Supremo Tribunal Federal, mas o que eu quero concluir na minha resposta é que o poder político se compenetre da sua responsabilidade nesse momento. É preciso que o presidente do Senado, que o presidente da Câmara, né, tomem a mediação deste conflito, oponham um basta nessa confrontação, nesse calor excessivo que está predispondo o país a uma ruptura e à violência política. E é isto que o Bolsonaro quer. Nós não podemos deixar isso acontecer e, nesse momento, eu faço um apelo aos grandes responsáveis por desarmar essa bomba. Chama-se Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e Lira, presidente da Câmara Federal. O poder político brasileiro tem essa responsabilidade. Olha, nós estamos com uma pandemia cuja única solução, o mundo inteiro, a ciência inteira apontava, era a vacinação. O Brasil é um dos maiores países do mundo, os grandes laboratórios queriam fazer no Brasil o princípio da vacinação global para fazer propaganda para o mundo, porque são 200 milhões de pessoas, nós temos uma estrutura de vacinação capaz de vacinar milhões de pessoas no único dia, temos prêmios internacionais por isso. Pois bem, essa gente que nos governa, generais, coronéis, não respondeu aos e-mails que ofereciam vacina a partir de agosto do ano passado, direto do laboratório, sem qualquer tipo de intermediário, e agora nós ficamos sabendo que eles não responderam, atrasaram, não fizeram as encomendas, porque tinha um submundo jogando, conversando... Só um minutinho, mas vamos descrever para o nosso povo. 1 de cada 400 brasileiros, número redondo, morreu, nós estamos de luto. E agora ficamos sabendo que a esmagadora maioria desses queridos nossos que morreram aconteceram porque esses canalhas estavam preparando esquema para roubar na compra de vacina, Ana. Peraí, mas assim, quem é que estava roubando? Um cabo. Vou acabar com isso tudo aí, né? Um cabo da PM do Minas Gerais, da Ativa. Um cabo da PM negociando com um picareta ligado a esse Barros, que é líder do governo, num shopping center com um coronel do Exército Brasileiro. Que mundo é esse que nós chegamos? Não é possível que a sociedade brasileira, sabe, não fique indignada com esse tipo de... Isso tudo que eu estou falando está documentado. Tudo que eu estou falando está documentado. Isso aqui, eu sou muito sério. Eu sou muito sério. Eu sou duro nas minhas reflexões, porque eu amo o Brasil profundamente. Eu sou apaixonado. Dei a minha vida à nação brasileira. Mas eu estou no limite, sabe, de dizer, porra, não é possível que a população brasileira fique fria diante disso que está acontecendo. Um cabo da PM de Minas negociando propina na vacina com o assentimento de um general da Ativa do Exército Brasileiro chamado Pazuello. Percebe? Um general da Ativa. Onde é que essa gente pensa que está levando o nosso país? E tudo numa cara de pau, né? E, sabe, um negócio assim, aquela história das pessoas morrendo de falta de ar. E o presidente imitava, olha, o presidente Bolsonaro, nessa live nojenta que ele está se transformando nas quintas-feiras, simulou uma pessoa com asfixia. Mais de uma vez, ele não revela nenhuma empatia. Ele é mau, ele é mau, ele é uma figura ruim, perversa. E nós precisamos pôr um basta nisso. E é o poder político brasileiro que está fracassando. Né? Porque esse negócio de ficar mamando nas tetas do governo, tá tudo certo, mas numa hora como essa, e chegar ao nível de confrontação de poderes, de ameaça à democracia, nós não vamos aceitar, ponto final. Isso tem muita clareza. Muitos de nós brasileiros não vamos aceitar esse delírio golpista do Bolsonaro. Pois é. E me diga uma coisa, qual que você acha que é a posição do Exército que está... Será possível que ele vá ainda se fiar no Exército? Será possível que o Exército vá endossar, que ele avance sobre a Constituição dessa maneira que ele está ameaçando constantemente?
Não vai, não vai. Eu preciso dar essa palavra muito segura de quem conhece a história brasileira, de quem tem conversado com oficiais, líderes das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da reserva, e digo a você que não haverá essa aventura, embora ela esteja no delírio do Bolsonaro. Essa escalada do Bolsonaro é para predispor uma fração de fanáticos por ele, e infelizmente, essa sua pergunta tem todo o cabimento, porque o Bolsonaro está transformando uma fração das Forças Armadas, concentradamente no Exército, mas nenhuma das forças está imune, num partido político, em que inclusive nós estamos vendo oficiais indo para uma CPI como investigados. Aliás, o Bolsonaro está conseguindo essa proeza. A primeira vez na minha vida que eu vejo um pastor evangélico sentado como investigado numa CPI, e pela primeira vez na minha vida eu vejo oficiais das Forças Armadas que têm uma cultura de zelo pela decência, pelo comportamento moral, e que se transformaram em pilantras. Pilantras e genocidas a serviço desse partido podre que o Bolsonaro está fazendo, com frações das polícias militares e frações das Forças Armadas. Mas a maioria, acreditemos os brasileiros, sabe que não tem direito de usurpar o juramento constitucional que fez, e não haverá em nenhuma hipótese. Hoje nós vimos uma nota muito importante, não é, da grande burguesia brasileira, inclusive dos financistas e de alguns intelectuais que se somam em defesa da democracia, também estavam calados de forma absolutamente esquisita, mas falaram hoje também, e também não há nenhuma cena em que, como aconteceu no passado, a comunidade internacional possa aceitar uma sargentada. Isso é impossível, porque nós já estamos imundos lá fora, né? As pessoas estão olhando para cá, nós estamos sendo tratados como voltamos ao patamar, aquela coisa antigamente do terceiro mundo. Aliás, eu acho que agora a gente é 20º mundo, né? Porque nós não podemos descer mais do que estamos descendo. Eu acho que todo mundo tem consciência disso, mesmo grande parcela de quem votou nele. Você tem sentido isso? Que, bom, nós tivemos já hoje esse abaixo-assinado com lideranças importantes do país, né? Olha, eu tenho absoluta segurança do que eu estou lhe falando, o que não quer dizer que não haverá, existe um risco, porque o delírio do Bolsonaro e essa retórica calorosa com que ele está assacando contra as instituições, inoculando a suspeição sobre o processo de construção da vontade democrática, que é a eleição, não é? O Bolsonaro está nesse delírio. E ele não está sozinho. Na medida em que ele perde a opinião pública, e hoje tenhamos clareza, se você olhar, o Bolsonaro tirou 58 milhões de votos em números redondos. Hoje ele frequenta a faixa de 20, 22, 25 milhões de votos, na melhor hipótese, porque ainda está em marcha o processo de esclarecimento da nossa população sofrida, e o Lula, não é, restaura no seio da opinião pública um pouco de assim, eu não quero de volta o PT, toda a lembrança amarga que aconteceu, tanto de corrupção quanto de crise econômica. Eles se aborrecem muito comigo, já estão aí, não é, nos textos agredindo, mas é o seguinte, o desemprego do Bolsonaro é 15 milhões, da Dilma era 11 milhões. Essa crise foram eles que produziram. O Lula expandiu o crédito de 15% para 55% do PIB, e quando a conta chegou, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome humilhado no SPC, Ana. Percebe? É verdade. O Lula pagou 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais de juro. Deixou o Brasil com 1% dos brasileiros acumulando 49% de todo o PIB nacional. Isso criou um tal nível de exasperação, de decepção, agravado pela notícia da corrupção generalizada, que a população votou por protesto naquele que parecia ser o antídoto, a negação dessa esculhambação toda. E uma parte das pessoas ainda resiste com o Bolsonaro, porque parte da mídia está obrigando as pessoas a escolher entre um e outro. Nada a ver, há 15 meses da eleição, todo mundo fica tranquilo. É isso que eu quero saber. Todo mundo fica tranquilo. Eu quero saber com você. Quer dizer, hoje a mídia trata as próximas eleições de 2022 como uma disputa homem a homem de Bolsonaro com Lula. Tem vários nomes na chamada terceira via, né? Mandetta, o Sérgio Moro, você que segundo consta, você é o primeiro dentre os da terceira via.
Bom, além de querer falar sobre isso, eu também quero saber como é que você vê o Moro nessa história. Quer dizer, o Moro que condenou o Lula se candidatando. Quer dizer, o Moro com aquela Lava-Jato que foi abortada, com aquela condenação do Lula, ele se candidatando, o Mandetta se candidatando. Como é que você vê essa história? Porque você é um político profissional, você é um cara que já ocupou todos os cargos, só falta mesmo ser presidente. Porque os outros você já foi todo. Como é que você está vendo esse movimento? Veja, é natural, vamos logo dizer isso para quem tem a minha experiência, é natural que a imprensa seja superficial, ela não tá aí para fazer ciência política, né? Ela está para tentar antecipar os fatos e ler de forma muito rasa aquilo que é de hoje, até porque ela amanhã pode corrigir. Essa é a maravilha da liberdade de opinião, da liberdade de imprensa, porque o que se publica hoje, amanhã será corrigido. Depois da manhã pode de novo ser corrigido. Isso, para um democrata como eu, tem que se entender natural. Esse é um aspecto da coisa. De outro lado, de onde é que está vindo este calor, ou mais luz do que calor? Está vindo do absolutamente inusual fato, né, um fato absolutamente pitoresco, de que você, há 15 meses das eleições, que é o que nós estamos hoje, você tenha 4, 5 pesquisas publicadas todo mês. Sabe quanto custa numa pesquisa nesse país imenso, continental que é o Brasil? Custa entre 500 mil e 1 milhão de reais. Quem é que tem dinheiro sobrando para gastar 1 milhão de reais por mês, 500 mil reais, na menor hipótese, para fazer? É evidente que são os interesses envolvidos nesse grande embate de interesses que estão aí. Então, se você vir, por exemplo, semana passada, sem que ninguém perguntasse nada, o Lula disse que era contra a tributação dos grandes patrimônios e o Bolsonaro, no dia seguinte, disse que era contra a tributação dos grandes patrimônios. E eu sou a favor da tributação dos grandes patrimônios. Por que eles estão discutindo isso e falam igualzinho se querem se apresentar tão diferentes? Este é o embate que, na prática, o bastidor está ferindo. Quem é que vai manter o modelo econômico e o modelo de governança política que estão destruindo o Brasil e quem tem compromisso de mudar esse modelo econômico e o modelo de governança política que estão destruindo, os dois estão destruindo o Brasil. Eu não estou exagerando não, Ana. Números me ajudam a explicar o que eu penso. O Brasil, entre 2010 e 2020, teve a pior década em matéria de crescimento econômico dos últimos 120 anos. O desemprego aberto, a informalidade, a depressão dos salários, a inflação de volta, a deterioração da infraestrutura do país, o desmonte da estrutura de comando e controle, que está permitindo os recordes de desmatamento da Amazônia, tudo isso é produto deste modelo econômico e desse modelo de governança política. Olha, chega a ser pitoresco se não fosse trágico. Esse cidadão, agora que a CPI quebrou o sigilo bancário dele, que é o líder do governo Bolsonaro, o Barros, lá do Paraná, não é, como é que chama? Né? É do PP, claro. Então, esse Barros era líder do governo Fernando Henrique Cardoso, como parte importante da sua audiência sequer tinha nascido. Depois foi vice-líder do Lula, depois foi vice-líder da Dilma. Dizem os petistas que aconteceu um golpe e, embora estejam agarrados com quem fez o golpe, que é o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, presidiram o Senado quando aconteceu o golpe, no local onde aconteceu o golpe, pois bem, era ministro da Saúde do Michel Temer. E hoje é líder do governo Bolsonaro. Não chega a ser pitoresco se não fosse tão trágico. É a beleza do Centrão, né? É aquele Centrão de boca aberta, faz qualquer negócio, sim, né? Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, o modelo econômico produziu essa estagnação e esses números trágicos da economia do Brasil, 10 anos sem crescer, um dos países que mais crescia no mundo era o Brasil. Destruiu-se a condição de produzir e trabalhar no Brasil. Quando essa gente começa a manejar a economia brasileira, Fernando Henrique para cá, 1/3 da riqueza brasileira era tirado da indústria, que é onde se agrega valor, onde se paga os melhores salários, onde se recolhe mais impostos para bem financiar a segurança pública que o povo pede tanto. Pois bem, hoje caiu de 10%. Estão destruindo a indústria brasileira. Quando começou a pandemia, Ana, o Brasil não tinha máscara. Nós estamos tendo que importar máscara. Tá, sabe, 17 bilhões de dólares de importação. Isso o Bolsonaro está gravando, mas quem produziu isso foi o Lula. Percebe? E aí, mas o Bolsa Família... Bolsa Família é muito importante, mas eu lhe disse que o Lula pagou 4 trilhões com T de tapioca, ele mais os prepostos dele,
no período que mandaram no Brasil, ganharam 4 eleições. E 4 trilhões foi pago para a banqueirada, e sabe quanto, tudo que se deu para os pobres no Bolsa Família? 312 bilhões de reais, com B de bola. Essa é a distância que nós precisamos ver. Então, quando ninguém tinha feito nada pelos pobres, o pouco que o Lula fez parece muito. E como todo mundo nesse país só faz pelos ricos, de um tempo moderno para cá, o Lula continuar fazendo essa montanha de dinheiro para os ricos, também as pessoas não se assustam. Mas eu preciso contar essa história para que a gente ache o caminho. Porque, repare, manter as mesmas pessoas, as mesmas instituições, sabe o que vai acontecer? O mesmo resultado. Isso é óbvio, né? Quer dizer, você tem aquele seu plano nacional de desenvolvimento, quer dizer, você realmente, o que sempre me surpreende a cada eleição, a cada debate desse, então, é que você é uma pessoa que se preparou para essa função, coisa que eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro terá algum dia feito, posto que eu acho que ele nem concluiu os estudos dele, né? Aquilo é uma anta. Eu não estou nem discutindo o Lula, porque o Lula é uma pessoa que é inteligente porque é um cara que foi um símbolo desse país, a gente queira ou não queira, eu concordo ou não concordo. O Bolsonaro não pode ser símbolo de coisa nenhuma. Quer dizer, hoje a gente acabei de ver aqui que caiu a Bolsa de Valores, o dólar, evidentemente, deve ter disparado, a inflação está a 1000, a gente está sofrendo na carne, os pobres, a classe média, porque você vai a um supermercado, vai a uma farmácia, um susto atrás do outro. Então, vem cá, me diga, você que se preparou tanto com o seu Plano Nacional de Desenvolvimento, o que você vê, assim, Ciro, que pudesse ser feito a curto prazo? Vamos dizer que você fosse eleito no final desse ano, nem esperar o ano que vem. Como é que você começaria o ano de 2022? Está tudo proposto aqui. Esse é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, e eu acrescento, é um livro que, infelizmente, as pessoas estão lendo num país que lê pouco, especialmente a juventude. Por quê? Porque eu não acredito nesse negócio de Chico, Manel e Maria. Nenhum país do mundo vai para frente dependendo de uma personalidade. Então, eu vou responder a sua pergunta. Nós precisamos defender um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Esse projeto tem que fazer um diagnóstico, que nem a gente leva um doente para o médico. Né? O que está acontecendo? Onde é que está doendo? Quais são as possibilidades? Quais são os exames que a gente tem que fazer? Etc. Depois que a gente fizer um diagnóstico correto, parece que pula o resultado do que é que tem que ser feito. Às vezes é um remédio, às vezes é uma cirurgia, às vezes, quando é mais grave, é uma quimioterapia, enfim. Mal comparando, o nosso tecido nacional está muito doente. E nós precisamos fazer algumas coisas que são cirúrgicas, uma mudança no desenho institucional do país, e outras coisas são tópicas. Então, vamos lá, o curto prazo é tópico. Então, o que eu estou chamando de tópico? O que a gente pode fazer no curto prazo? Primeiro, ajudar as famílias que estão endividadas a superar esse endividamento que é único na história. O Lula expandiu o crédito, destruiu os empregos, o que acontece? As pessoas que foram ao crediário estão hoje no SPC, 63 milhões e 700 mil pessoas. Quem estiver duvidando, entra no Google e vê a manchete do Estadão dessa semana, minha solidão está acabando. As pessoas estão percebendo aquilo que eu estou tentando falar há anos. Por quê? Porque 60% da riqueza do país, quando cresce puxado pelo consumo das famílias, Ana. Ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias consomem, o comércio vende mais, contrata mais gente, encomenda mais da indústria. A indústria tendo mais encomenda, contrata mais gente, compra mais da matéria-prima, e assim a traquitana da economia roda. Vamos dizer, o consumo das famílias depende de emprego, eu já dei o número, o maior desemprego da história. Depende de renda, o salário mínimo hoje é o menor poder de compra dos últimos 16 anos, e a renda derrubada pela informalidade maior da história está em queda livre. Só resta um lugar onde a gente pode fazer uma política pública, que é ir em socorro das famílias e ajudá-las a reestruturar o seu passivo. Hoje as famílias, eu estou estudando isso com muito detalhe, por isso que eu quero que as pessoas prestem atenção, porque não querem que a gente discuta assunto sério. Fica só ódio e paixão e não sei o quê. E o Lula contribui muito para isso. É picanha, cerveja e tal, e acabou. Não tem discussão de nada, nem as causas, nem o que vai fazer, teve 4 mandatos para fazer, não fez, agora não quer chegar lá só porque está todo mundo zangado com o Bolsonaro. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque o país vai indo para o brejo. Como é que a gente faz isso? Ora, a dívida média das pessoas, com os descontos que a gente tem conseguido aqui no Ceará, é só olhar também no Google, o Serasa faz leilões de vez em quando, dá desconto de 90%. Mas não é porque são bonzinhos, não, é porque essa dívida está inflada de forma criminosa, juro sobre juro,
sabe, taxa de permanência, multa, que o povo nem tem ninguém para proteger. Se a gente fizer a negociação, a dívida média do brasileiro é de R$ 1.400, Ana. R$ 1.400 o cidadão humilhado, percebe? O que a gente pode fazer? Pegar esse R$ 1.400 e criar uma linha de crédito do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, mediante uma adesão a um programa de educação financeira, para que a pessoa não recaia nesse compre, 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 na ilusão do crediário, ensinar o que é juros, ensinar o que é multa, mostrar às pessoas para elas não serem mais tão enganadas como estão sendo. Essa é a primeira providência. Socorrer as famílias que estão hoje com 58,7% da sua renda comprometida. É o maior volume de comprometimento da renda do povo brasileiro da história. Segundo, ir em socorro das empresas que estão na conta de 6 milhões de empresas no Serasa. O Serasa é o SPC das empresas. O endividamento é tão explosivo que elas estão quebrando, que nem mosca. De pequena para grande, está quebrando todo mundo. E você precisa ir em socorro disso, por quê? Porque durante o período que aconteceu no Brasil, antes do Bolsonaro, o Bolsonaro está piorando tudo, essa gente, conversando fiado, falando de pobre, entregou aos bancos, a 5 bancos, 82% de todas as transações financeiras do Brasil. De maneira que se organizou um cartel. E sentaram em cima e não deixaram regulamentar as fintechs, os bancos digitais, que podem agravar a competição e melhorar o juro e as tarifas para a população. Mas, enquanto isso, nós precisamos vir em socorro das empresas mediante um programa também pensado de adesão a um programa de retenção de emprego formal com carteira assinada e de investimento em setores onde a gente tem claramente, o Brasil tem potencial no curto prazo. Já chego lá. O terceiro movimento é retomar 24 mil obras paradas. Olha o que eu estou te dizendo, Ana. Esse país tem 24 mil obras paradas. Ontem eu peguei o avião, eu peguei o táxi lá em São Paulo, da cidade de São Paulo para o aeroporto que fica em Guarulhos. O metrô que poderia me levar por um preço de 1/20, um 30avos do preço que eu paguei no táxi, está parado a uma estação antes do metrô. E logo em seguida está Guarulhos, uma das maiores cidades do Brasil, porque a obra parou. E isso, assim, a Transnordestina, que tem um eixo para Pernambuco, que é muito importante, foi paralisado. O eixo do Ceará está andando a passo de carga do Manco. E assim sucessivamente eu tenho mapeado todas essas obras. E por que eu quero dar prioridade a elas? Porque elas já foram licitadas, já foram licenciadas ambientalmente. Qualquer probleminha no Tribunal de Contas, a gente faz uma força-tarefa. Há toda uma boa vontade para liberar, porque é uma descontinuidade gravíssima que está acontecendo. O projeto de transposição do São Francisco são obras óbvias, que uma vez investido, devolve o dinheiro para o povo, sabe, em progresso, em oportunidade de emprego, de renda. Deixa eu dizer uma coisa que de novo, falo em números, mas eu falo em números com muita paixão. Entre 1930, eu estou repetindo para o povo, especialmente para os mais jovens, entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. Faltava emprego, faltava gente para os empregos. O Brasil era o país mais admirado do mundo. Todo mundo olhava para o Brasil, chamava de milagre brasileiro. Milagre brasileiro. Milagre, dizia o Delfim Neto, e eu repito, é resultado sem causa. Havia uma causa, né? O Brasil tinha um projeto que coesionou o povo brasileiro e que, se todo mundo não conhece a explosão disso na economia, o efeito disso a gente conhece. Nesse período nasce a Bossa Nova, que é um ritmo admirado no mundo inteiro. O Brasil vai ganhar Cannes, Festival de Cinema, que é uma linguagem sofisticada, aliás, com Glauber Rocha, que olhou Canudos também com esse olhar apaixonado do Brasil. Não é? Eu fui lá onde ele filmou tudo, fui ver essas coisas, porque isso me inspira, sabe? Me anima, restaura em mim a coragem para enfrentar toda a cara feia, mentira, grosseria, injustiça, irresponsabilidade, deslealdade. E eu estou feliz da vida porque eu estou reencontrando o meu povo, e é a esse povo que eu dei minha vida, e é a esse povo que eu vou dedicar todas as minhas energias. Voltando aqui. O Brasil explodiu, bicampeão internacional de futebol, né? 58, 62, tudo dava certo no Brasil. Pois bem, em 80 acabou-se com a ditadura, esse modelo morreu. Entre 80 e 2010, o Brasil cai, que crescia 6,7%, cai para crescer 2,5% em números redondos, em média. E agora, de 2010 para 2020, cai para zero. A minha pergunta para o jovem pensar, se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão, hoje ainda mais generoso do que jamais foi, porque quando os brasileiros do tempo fizeram isso, a gente não tinha petróleo,
Hoje nós temos petróleo a não contar no pré-sal, que não terminamos de achar ainda, e eles estão entregando para os estrangeiros. Hoje nós temos uma das maiores províncias minerais do mundo, que é a Vale do Rio Doce, criada por esse modelo, descobriu e mapeou. Nós temos a fronteira agrícola mais explosivamente fecunda e produtiva do mundo. Não é? Nós temos assim a biodiversidade, que é uma riqueza incomensurável, que a gente precisa ajudar o povo a entender que a floresta vale muito mais em pé do que derrubada para plantar soja ou criar boi. Nós precisamos ajudar o nosso povo a entrar na biotecnologia, na engenharia genética, entrar, sabe, numa nova farmácia de base biotecnológica, nos cosméticos de base fitoterápica. Enfim, aqui na minha cabeça ferve de ideias, porque eu conheço o território brasileiro. Mas a pergunta que eu queria fazer era essa. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, o chão generoso e pródigo, como é o nosso chão brasileiro, e o nosso povo maravilhoso, como é o mesmo, por que o Brasil crescia tão explosivamente e agora não cresce mais? Essa é a pergunta. Essa é E eu respondo, é a política. O Brasil está dominado por medíocres e corruptos. Está dominado por um modelo econômico que privilegia a especulação financeira. Nós viciamos a elite brasileira em juro. E ninguém na elite tem mais compromisso com a produção, com a austeridade, sabe? Com a decência da remuneração do trabalhador, que vira o consumidor. No Brasil, o capitalista está destruindo a renda do trabalhador com essas reformas imbecis e depois não entende porque que nós quebramos a indústria, quebramos o comércio, levamos a inadimplência aos maiores indicadores do mundo. E isso a gente muda. Está na porta, nós vamos votar. Só que em vez de votar com ódio, com zoada, com barulho, vamos obrigar todos os candidatos a discutir o que interessa. O que interessa? O que aconteceu com o Brasil? O diagnóstico. Qual é a doença? Se a gente não entender a doença, não vai entender o remédio. E mais importante, vamos discutir o remédio. Porque o remédio vai ser o seguinte, vamos cobrar imposto dos super ricos e financiar a mudança na renda do povo mais pobre. Ora, os super ricos vão ficar contra mim, mas eu estou sendo leal, inclusive, com eles. Não quero enganar ninguém. E não quero introduzir no Brasil uma reinvenção da roda. Eu trago as melhores práticas internacionais que eu estudei. Eu estudei 63 modelos de previdência social do mundo. Tem uma proposta para o Brasil, justa, diferente dessa que o Bolsonaro fez, que o trabalhador do regime geral tem um déficit por cabeça ano de R$ 1.400 e um militar tem um déficit por cabeça ano de R$ 160 mil. Adivinha onde é que o Bolsonaro pesou a reforma da Previdência? Em cima do pobre que tem um déficit de R$ 1.400 e aumentou o privilégio dos generais que passaram a ganhar de 25 para 32 mil reais, inclusive acumulando fora do teto, como esses bandidos que estão aí, né, traindo o exército de Caxias. 100 mil por mês. 100 mil reais por mês, pura mamata. Pura mamata. Isso tudo vai acabar. Mas quando eu digo isso, eles lutam enlouquecidamente para me derrotar. E eu só tenho o povo. Viva! É com ele que eu conto.